De Brasília, a gente vai para os Estados Unidos, onde o Estado americano divulgou o que seria a última leva de arquivos do caso Epstein. Mais de 3 milhões de páginas, cerca de 2 mil vídeos, 180 mil imagens. E a promessa de que agora sim o público veria tudo o que estava escondido. Só que a primeira fraude desse grande momento é o calendário. A divulgação vem 6 semanas depois do Departamento de Justiça ter estourado o prazo legal de uma lei assinada pelo próprio presidente Donald Trump, exigindo que tudo fosse tornado público. A segunda fraude é a pose. O vice-procurador-geral Todd Blanche disse que aquilo marcava o fim de um processo amplo de identificação e revisão. Mas, ao mesmo tempo, o próprio governo admite que esses documentos não entregam o que as pessoas acham que estaria lá dentro. Blanche chega a dizer com todas as letras que os arquivos não trazem os nomes dos homens que abusaram das vítimas e que, se tivessem, eles seriam processados. Então a gente fica com a montanha e sem o nome dos ratos no fim do dia. E a terceira fraude é a mais cruel. Essa divulgação que dizia ter as vítimas como prioridade conseguiu, de novo, expor as vítimas. Advogados pediram à justiça a derrubada imediata do site porque imagens com nudez e identificação, inclusive de menores de idade, teriam sido publicadas. O Departamento de Justiça disse que removeu as fotos depois do alerta do New York Times, que encontrou quase 40 imagens sem edição, quase 40 imagens. Um material que, em tese, passou por uma revisão com centenas de funcionários. A transparência aqui, ela vem com uma negligência moral que não cabe, né, em nenhuma nota oficial. Agora, o conteúdo. O que aparece com força não é uma lista de criminosos com carimbo e assinatura. É pior, de um jeito mais difuso. É a naturalidade com que um predador condenado continua sendo tratado como igual. Mesmo depois de 2008, quando ele se declarou culpado por aliciar uma menor. Os e-mails mostram Epstein marcando jantar no Palácio de Buckingham com muita privacidade, com uma pessoa identificada como o Duque, que se acredita ser o ex-príncipe Andrew, né? Mostram Epstein oferecendo apresentar a esse Duque uma mulher russa de 26 anos e o Duque respondendo com aquele tom de quem negocia uma agenda e não uma aberração. Nada ali isoladamente é uma confissão de crime, mas tudo ali é uma confissão de clima, de proximidade, de como o mundo dos influentes, dos poderosos, tem uma porta lateral que nunca se fecha. Os documentos também mostram Epstein enviando 10 mil libras para um brasileiro, Reinaldo Ávila da Silva, ligado ao universo de Peter Mandelson. E mostram ele pedindo para se hospedar numa das propriedades do Epstein em 2009, quando ele já estava cumprindo pena e tinha aquela rotina absurda de sair para trabalhar de dia e voltar para a prisão à noite. É um detalhe que parece pequeno, mas que é revelador. O Epstein não foi cancelado pelo sistema, ele era usável para o sistema. E quando você é usável, o sistema te perdoa em silêncio. E aí entra o núcleo político, né, que é onde esse assunto começa a ficar ainda mais podre. Donald Trump é mencionado centenas de vezes, tem listas compiladas pelo FBI com alegações feitas por telefonemas para linhas de denúncia, muitas sem prova e com aparência de material não verificado. O governo correu para dizer que eram alegações falsas e sensacionalistas contra o Trump, enviadas pouco antes da eleição de 2020 e que não tem nenhuma credibilidade. Só que essa defesa tem um efeito colateral ruim, porque quando você transforma tudo em guerra política, você também transforma as vítimas em peças dessa guerra. E aí ninguém mais discute o que de fato importa, discute quem ganha a narrativa. E o Congresso americano, do lado democrata, segue dizendo que a história não fechou, que o departamento identificou mais de 6 milhões de páginas potencialmente relevantes, mas divulgou por volta de 3 milhões e meio com cortes extensos, e que pode haver milhões retidas além do que a lei permitiria, ou seja, até na hora de abrir tudo, o Estado consegue deixar sempre uma janela entreaberta, tem sempre um anexo, sempre um preto no branco, sempre um trecho tarjado que, coincidentemente, é o trecho que todo mundo quer ler. E a história piora quando você percebe que o Epstein não era só um monstro sexual, ele era também um operador de ambiência, um homem que tinha e-mails, contatos, agendas, elogios, conselhos. Ele aparece, por exemplo, num mundo em que Steve Bannon, o arquiteto da guerra cultural, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, porque é um dos ideólogos do bolsonarismo, troca mensagens amigáveis com Epstein, fala de política, fala de Trump e até elogia o presidente, ex-presidente Bolsonaro numa conversa com ele. Então, aquela encenação da pureza moral, do nós contra as elites podres, isso
vai virando, né, um teatro para as massas, enquanto os bastidores funcionam como um grande clube, com camarote, com copa, com chave reservada. O escândalo tem muita coisa sobre crime, é claro, mas ele tem uma coisa ainda mais devastadora e aí sobre o mundo, né? Ele mostra que para uma certa gente, a realidade é um lugar sem consequência, onde a amizade sobrevive à condenação, onde o repúdio é só uma fase, onde a vergonha é um problema de assessoria e onde a transparência total consegue, no mesmo movimento, esconder o essencial e expor quem já foi explorado demais. No fim, o que fica não é um alívio, é uma pergunta sem pergunta, uma sensação meio ruim que não passa, porque se com 3 milhões de páginas ainda dá para o sistema sair com a coluna em pé, então talvez o poder não esteja na soma dos documentos, das provas, e sim na capacidade de transformar horror em arquivo e arquivo em nada. E isso, honestamente, é o tipo de normalidade que não deveria ser possível.